Boa tarde, apaixonados por viagens. Seja bem-vindo ao programa Planner de Viagem, onde a gente conversa sobre como realizar viagens extraordinárias pelo mundo com economia de mais de 50%. E hoje a gente vai falar de como você pode transformar sua viagem em uma experiência extraordinária e econômica. Sejam bem-vindos! Boa tarde, pessoal! Hoje a gente vai falar de como você pode economizar na sua viagem, em todas as suas viagens, economizar mais de 50% e ainda assim ter uma experiência extraordinária. E aí eu vou te explicar o que é isso. Então convide aqui seus amigos para poder participarem também. Mande aqui nesse aviãozinho para as pessoas que são apaixonadas por viagens, porque normalmente uma pessoa que é apaixonada por viagem conhece outra que também é. E normalmente é um amigo, é um parente, uma pessoa da própria família ou do trabalho. Pensa aí naquela pessoa que ama viajar, que você está sempre vendo a pessoa planejando viagens, falando de viagens. Então pega esse aviãozinho aqui, ó, e manda para 5, para 10 pessoas que vão gostar desse tema aqui. Pessoas que querem viajar mais e terem melhores experiências de viagem. Então sejam bem-vindos. Eu tenho feito live sempre na segunda e na quinta, no horário do almoço, porque minhas lives normalmente são rápidas, são diretas ao ponto, e eu aproveito o tempo aí de vocês, aproveito o meu tempo aqui pra gente falar de sonhos de viagem. Então hoje a gente vai falar desse tema fantástico de como transformar sua viagem em uma experiência extraordinária e econômica. E antes disso, eu queria fazer um convite muito especial para vocês, que na semana de 8 a 12 de julho, que tá chegando aí, eu vou fazer um curso gratuito sobre planejamento de viagens econômicas. E estou convidando você para poder participar desse curso. Lá eu vou falar qual que é o maior aliado do viajante econômico, vou falar de técnicas infalíveis que ninguém te conta para você economizar em todas as suas viagens e vou te ajudar a aplicar na prática um novo jeito de viajar. E aí você deve estar pensando, que tal é esse novo jeito de viajar? Eu vou explicar para você como que você pode transformar sua forma de viajar para sempre e realmente ter experiências totalmente diferenciadas. Então, o tema de hoje, gente, é como você pode fazer um upgrade, um efeito upgrade nas suas viagens. Gente, tem muito efeito glow na maquiagem, né? Tem ali os efeitos que o pessoal promete ali na academia para você ter um corpo mais sarado e tal. Aqui eu vim falar para você de como ter um efeito upgrade na sua viagem. Se você não sabe o que é upgrade, normalmente as companhias aéreas elas te dão lá uma oportunidade de você viajar numa classe melhor ali daquele avião. E às vezes ela te dá até de graça essa oportunidade, né, de ter um upgrade. Na última viagem que eu fiz para Brasília, eu tava lá bem serelepe lá na fila, aí na hora que eu passei no check-in, a moça falou comigo assim, você ganhou um upgrade. Eu falei, nó, que chique, né, e tal, porque eu sempre o Jardel que ganha upgrade aqui em casa, não sei porquê, sendo que eu que planejo todas as viagens. Aí ganhei o tal do upgrade, aí fui sentada lá na frente, né, naquela cadeira Premium Economy, e aí os comissários me chamavam pelo nome, aí deram umas coisinhas lá diferentes e tal pra mim. Então, olha só, eu tive um upgrade ali na minha viagem, mas eu quero te ensinar como que você pode fazer um upgrade em todas as suas viagens e ainda economizar mais de 50%. E aí você deve estar pensando assim, essa conta não fecha, né? Porque como que eu vou aumentar, melhorar a experiência da minha viagem, mas eu vou estar pagando menos? Então é exatamente isso mesmo que eu vou explicar aqui para você. Então, quando você economiza, você pensa que você está perdendo a qualidade das suas viagens. Mas aqui eu vou te mostrar como que você pode economizar e ainda assim elevar o nível de experiências da sua viagem, ter uma viagem personalizada, ter uma viagem diferente dos roteiros comuns, né? Aí a sua viagem vai se transformar em uma viagem extraordinária. Eu não sei se você já pesquisou essa palavra aí no Google. O que significa extraordinário? Ordinário é uma coisa comum, né? Que todo mundo faz e tal. Esse termo é muito usado até na área de direito, que é a minha área de origem e tal. Mas quando a gente fala que uma coisa é extraordinária, o que você pensa aí na sua cabeça? Coloca aqui pra mim no chat,
O que você vem na sua mente quando você fala de uma coisa que é extraordinária? Porque o ordinário a gente sabe, né? O ordinário é o comum. Agora, o que é uma viagem extraordinária? Comenta aqui pra mim. O Google, ele explica o que é extraordinário, mas eu quero ouvir de você. O que você acha que é uma viagem extraordinária? O que é uma coisa extraordinária? Comente aí, eu vou dando sequência aqui. Olha só, gente. Quando a gente pensa numa coisa extraordinária, a gente pensa uma coisa que tá fora do óbvio, além do óbvio. Na verdade, não precisa ser diferente do óbvio. Ela vai além. É uma experiência além. Algo muito bom. Isso mesmo, Miliana. É algo muito bom. Algo fantástico. Algo incomum, né? Então, olha só, gente. Vocês mataram a charada certinho. A Deni também aqui. Denis Anatelli matou a charada também. E a Brasimiliana. Algo muito bom, algo fantástico, algo incomum. Então, olha só, na cabeça da gente parece que dá um nó. Se eu vou economizar na minha viagem, eu vou gastar menos de 50% da minha viagem, você pensa assim, mas como que eu vou ter uma viagem extraordinária, além do comum, uma viagem fantástica, uma viagem incomum, se eu tô gastando menos? É isso que a gente vai falar aqui hoje. Eu vou te explicar como que isso pode acontecer, porque isso acontece em todas as minhas viagens. E aí você deve estar pensando, vou perder o conforto, vou perder a segurança, vai ser aquela viagem mequetrefe? Não, mas é exatamente o contrário. E por que isso é uma oportunidade para você? Pensa comigo. Primeiro, a gente vai falar de economia e depois da experiência extraordinária. Economia. Se você pensa em economia nas suas viagens, olha só, você pensa assim, eu vou economizar na minha viagem. Aí você pensa, olha só, eu vou poder conhecer aqueles países que eu tanto sonho. Eu tenho aqui na minha gaveta alguns sonhos de viagem, mas, né, eu tenho até uma canequinha aqui, gente, que eu uso, que ela tem aqui uns países e tal. Na verdade, eu tô precisando até pintar os países que eu já fui aqui. Mas a gente tem sonhos de viagem, né? Eu tenho certeza que você é apaixonado por viagens. Se você me segue, você é apaixonado por viagens. E aí, o que acontece? Quando a gente pensa nos lugares que a gente quer ir no mundo, a gente pensa assim, é caro demais, eu não vou conseguir. Então, a gente vai guardando aquele sonho para sei lá quando na vida a gente realizar. Então, se você aprende a economizar, você vai poder tirar esses sonhos de viagem da gaveta. Ou seja, você vai poder pensar assim, eu consigo, eu vou dar conta de conhecer aquele país que eu tanto sonho visitar. Coloca aqui pra mim qual o país que você sonha visitar, que você sempre pensa assim, esse é meu sonho de viagem, mas aí você pensa assim, nossa Deus, é dinheiro demais para me conhecer esse país. Olha só, vou contar um para vocês, que era um sonho meu assim, praticamente de infância, que era conhecer a Itália, né? Eu quero que você me conte aqui qual que é seu sonho de viagem. O meu era conhecer a Itália, gente. Olha só, a Dani já falou da Escócia e da Inglaterra. Você acredita, Dani, que hoje eu tava vendo um vídeo sobre a Escócia? Porque a Inglaterra eu já conheço, mas a Escócia não. E eu tenho muita vontade de conhecer a Escócia. Mas lá atrás, ó, a Capadócia, na Turquia, andar de balão. Pensa, Sandra, andar de balão lá na Capadócia. Conhecer aquelas estruturas, aquelas construções diferentes lá. Olha só. Então, quando você pensa... Ó, Portugal e Suíça. Portugal, lindíssimo, um lugar assim com a comida maravilhosa, com uma arquitetura linda. Suíça, gente, nem se fala, né? Suíça parece assim, aqueles descansos de tela do Windows, né? A gente não acredita de tão bonito que é. Eu já tive a oportunidade de ir em Portugal e na Suíça. Então, quando você pensa que você vai economizar, você pensa assim, eu vou dar conta de fazer essa viagem. Porque quando você vai lá numa agência ou olha na internet um pacote pronto para você ir para Capadócia, ou para você conhecer Portugal junto com Suíça, ou ir para Inglaterra junto com a Escócia, você vai lá e aí você pensa assim, você pede o orçamento daqueles países que você quer visitar, ou daquele país específico que você quer visitar, e aí você fala assim, Deus toma conta, como que eu vou juntar esse dinheiro? Por quê? É caro, né, gente? Quando você pensa, normalmente você não vai sozinho, você vai com seu marido, com sua esposa, vai com seus filhos, ou vai com um amigo, vai com um companheiro e assim. Então é sempre assim, às vezes 2 aquele valor. E aí você pensa, eu não vou conseguir.
Mas olha só, por que economizar na sua viagem vai te ajudar a tirar seus sonhos de viagem da gaveta? Porque olha só o que eu quero que você pense da agora pra frente. Toda vez que você vê um roteiro de viagem, numa agência ou na internet e tal, você vai pensar comigo assim: eu posso fazer essa viagem gastando a metade desse valor. E eu vou te mostrar por que nessa live, como que você vai fazer isso. E lá no evento gratuito que vai acontecer do dia 8 ao dia 12 de julho, que você vai escrever lá no link da minha bio, eu vou aprofundar ainda mais nesse assunto. Mas você vai olhar aquele pacote, aquela viagem e vai falar assim: eu posso viajar com a metade desse valor. E eu vou te explicar como você vai fazer isso. E agora, além de você tirar seus sonhos de viagem da gaveta, você conseguir realizar aquela viagem com um valor muito mais econômico, pensa comigo, você vai poder viajar mais. Então pensa só, se seu sonho de viagem é Portugal e Suíça, ou é a Capadócia, né, na Turquia, ou é a Escócia e Inglaterra. Aí você fez aquele roteiro lá, você economizou naquele roteiro, e aí você pensa: uai, gente, o dinheiro dessa viagem dá para me fazer mais uma viagem. Então, quando você aprende a economizar, que na verdade é otimizar seus gastos da viagem, né, que eu vou explicar, porque você não vai perder o conforto, não vai perder segurança nem nada, você vai viajar pelo menos 2 vezes mais do que você viaja, né? Porque você está otimizando aqueles gastos. Então, olha só, o primeiro pilar do que eu falo, né? Os pilares são economia e viagem extraordinária. O pilar da economia, olha os benefícios que você vai ter. Ir para os lugares que você sempre sonhou, você vai tirar, né, seus sonhos de viagem da gaveta e você vai ainda viajar mais. Então, com a economia, você vai realizar seus sonhos e vai duplicar a quantidade de viagens no mínimo, né? Você, no mínimo, vai viajar o dobro do que você viaja hoje. Isso é o primeiro pilar da economia. E eu posso dar alguns exemplos que a gente já fez com essa questão de economizar para viajar mais. Eu vou falar de umas últimas viagens que a gente fez, só para você ter noção da economia que a gente teve nessas viagens e como que isso proporcionou a gente viajar mais. Olha só, no ano passado, a gente foi para o Peru, foi para o Chile, agora recente a gente foi para Aruba e Curaçao. E nessas viagens eu vou falar quanto que a gente economizou em reais nessas 3 viagens só como exemplo. Depois eu vou falar de outros lugares que a gente já foi. Olha só, na nossa viagem no Peru, que a gente ficou lá 14 dias, a gente economizou 16 mil reais nessa viagem e a gente fez uma viagem fantástica. Na viagem para o Chile, que a gente realizou depois, logo depois que a gente chegou do Peru, nós economizamos na viagem do Peru. O que a gente fez? Foi para o Chile logo depois. A gente fez até uma decisão, assim, tomou uma decisão de ir para o Chile, assim, foi até meio rápida, porque a gente tinha economizado no Peru, já vamos pegar esse dinheiro e ir para o Chile. No Chile, a gente economizou mais de 5 mil reais nessa viagem. Foi uma viagem curta de 5 dias para o Chile, mas ela ficou muito mais econômica. E com esse dinheiro a gente pôde, né, usar lá com gastronomia e assim por diante. E agora, recente, a gente foi para Aruba e Curaçao. Gente, sabe quanto a gente economizou na nossa viagem para Aruba e Curaçao? A gente economizou 19 mil reais. Tudo isso, gente, comparando uma viagem que a gente olhou um roteiro pronto com a viagem que a gente fez. Então, considerando 16 mil de economia no Peru, 5 mil de economia no Chile, em Aruba e Curaçao a gente economizou 19 mil reais. No total, dessas últimas 3 viagens internacionais que a gente fez, só das últimas 3, a gente economizou 40 mil reais nessas 3 viagens. Agora, eu mesmo penso comigo, né? Igual pensava lá atrás. Eu achava que lá no meu passado, eu achava que se eu fizesse uma viagem internacional por ano, eu ia ser a pessoa mais realizada no mundo, né? Porque eu sempre fui apaixonada por viagens. Só que aí, o que eu descobri? Eu descobri que se eu economizar, se eu usar as estratégias certas, eu vou viajar muito mais. Então, olha só, nós conhecemos 4 países agora recentemente, com uma economia superior a 50%. Nessa viagem de Aruba e Curaçao, a gente economizou mais de 70%. Foi, se não me engano, 74% do valor de um roteiro comum para ir para os 2 lugares, para essas 2 ilhas. E olha só, como eu disse, meu sonho era fazer uma viagem internacional por ano. Agora eu vou dar uma noção para vocês como que a economia gerou a realização de vários sonhos.
Em 2022, a gente foi em 7 países diferentes. A gente foi para Espanha, a gente passou a virada do ano na Espanha, a gente foi para o Uruguai, a gente foi para Itália, para Portugal, para Suíça, para a Cidade do Vaticano e para a França. Inclusive, nessa viagem, a gente realizou o grande sonho de viagem da minha mãe e da minha sogra. Porque o sonho delas era conhecer Portugal, né? Tem uma pessoa aqui que sonha conhecer Portugal, deixa eu resgatar, a Brasimiliana. Ela tem um sonho de conhecer Portugal. E a minha mãe e minha sogra tinham um sonho de conhecer Portugal. Eu lembro que a gente estava indo para Búzios com elas de carro e a gente estava ali no meio da viagem e eu falei com elas assim, qual que é o sonho de viagem de vocês, né? Porque eu sempre falo de sonhos de viagem e tal. Aí minha sogra falou assim, meu sonho é conhecer Portugal. E aí a minha mãe emendou, eu também, meu sonho é conhecer Portugal e tal. E aí eu falei assim, então nós vamos para Portugal, vamos começar a organizar e nós vamos para Portugal. Eu lembro como se fosse hoje, da minha sogra falando assim, mas a gente não vai ter dinheiro para poder ir para a Europa, é muito dinheiro e tal. A Neiva também quer conhecer Portugal, você vai conhecer Portugal, Neiva, fica aqui comigo que eu vou te explicar como. E aí o que aconteceu? Eu falei, nós vamos viajar para a Europa, nós vamos para Portugal. Só que assim, eu meio que não contento só com o lugar não, eu quero sempre multiplicar ali as viagens. Olha só, gente, a gente se organizou, veio a pandemia, a gente continuou se organizando durante a pandemia. Quando ficou seguro viajar, a gente foi com elas para Portugal, para Itália, para a Suíça e para a França. Eu lembro como se fosse hoje. Quando eu contei para elas que eu tinha acrescentado a França no nosso roteiro, porque eu fui contando por parte. Eu falei, gente, a gente vai para Portugal, mas já que a gente vai estar lá na Europa, eu acho que a gente tem que dar um pulinho na Itália. E aí elas já começaram a se animar. Eu falei, Itália? Eu lembro da minha sogra falando assim, Itália? Mas nós vamos na Itália. Eu falei, vá, nós vamos em Portugal, nós vamos na Itália. E na Itália, eita, Rosângela, olha que bênção de viagem. Olha só, aí na Itália, eu falei assim, gente, a gente vai estar na Itália, lá perto de Milão, e aí eu descobri um passeio que levava a gente na Suíça, de trem, que é um trem que chama Bernina Express. Eu já fiz até post sobre esse trem. É uma rota que é considerada das rotas mais lindas do mundo, essa rota de trem que vai da Itália para a Suíça. E eu descobri o bendito desse trem e falei, nós vamos fazer um passeio pela Suíça quando a gente estiver na Itália. Gente, o negócio foi ficando um êxtase, porque elas não acreditavam que a viagem de Portugal tinha já se transformado em Portugal, já tinha se transformado também na Itália e na Suíça. Pensa, 3 países, sendo que a ideia inicial era viajar para Portugal. E aí, lá na Itália, em Roma, a gente também conheceu na Cidade do Vaticano, porque quem vai, né, em Roma precisa conhecer também esse outro país, que é a Cidade do Vaticano, conhecer os museus vaticanos, é incrível, assim, é fantástico. Então, assim, a gente precisa visitar. E aí, no final da viagem, eu falei assim, eu vou fazer uma surpresa para elas. Eu vou acrescentar mais um lugar nessa viagem. Porque o sonho da minha mãe, além de a minha mãe querer ir para Portugal, ela queria muito fazer um curso de massas na Itália. E ela falava muito comigo a vida inteira que ela era doida para conhecer os jardins de Monet. Monet é o pintor, né, gente? Aquele pintor super famoso, que tem aqueles quadros lindíssimos que o povo copia no mundo inteiro e tal. Inclusive, eu tenho aqui réplicas dos quadros de Monet, porque eu amo também o Monet. Aí minha mãe falou assim, meu sonho é conhecer os jardins de Monet. Eu falei assim, e aí guardei aquela informação. Olha só, gente, o que é uma viagem extraordinária. Eu já tô falando de viagem extraordinária dentro da viagem econômica. Vão pescando aí como que isso tudo vai fazendo sentido. E aí, depois, na hora que a gente já estava assim, próximo da nossa viagem, eu falei, gente, eu tenho uma surpresa para vocês. Eu acrescentei a França no nosso roteiro da Europa. Gente, elas gritavam dentro do carro de alegria. Foi assim, eu tinha que ter filmado na hora. Minha mãe e minha sogra gritando de alegria, assim, elas não acreditavam que a gente ia também para a França. E eu falei com a minha mãe, e nós vamos conhecer o Jardim de Monet. Gente, foi assim, não tem explicação na alegria que foi proporcionar isso para elas, né? Então a gente conheceu esses países lindíssimos. A gente teve uma economia de mais de 50% nessa viagem. Se a gente fosse fazer essa viagem num roteiro comum,
desenhando essa viagem dentro dos sonhos delas, dos nossos sonhos, a gente jamais ia conseguir proporcionar isso para elas, não é, Sueli, né, Sueli? Olha só. Pensa comigo, gente, pensa comigo. Quem tem um pouco de experiência de viagem sabe. Eu já tive agência de turismo, eu sei exatamente como funciona. Se eu chegasse, né, numa agência para poder pedir para a agência elaborar essa viagem para nós, considerando todos os sonhos de viagem que a gente... Isso mesmo, Camila, viajar é sonhar antes, durante e depois. Por isso que o planejamento é tão gostoso a gente planejar a viagem, porque a gente já está viajando no planejamento, né? E aí o que acontece? Imagina comigo se eu fosse fazer essa viagem, pedir uma agência para poder organizar essa viagem pra gente, indo em Portugal, lá nos lugares que a gente queria conhecer, indo na Itália, conhecendo as cidades que a gente queria conhecer, a gente indo fazer esse roteiro pra Suíça, a partir da Itália. Nós vou ajudar sim, nós vamos lá, Neiva, nós vamos desenrolar essas viagens todas de vocês aí, tirar todas essas viagens da gaveta. Aqui, ó, tanto que minha camisa é essa, ó, sonhos não cabem em gavetas. E aí, pensa só, voltando lá no pacote. Aí eu ia chegar na agência, eu quero isso, eu quero ir para Portugal, eu quero ir para Itália, conhecer as tais cidades da Itália, eu quero fazer um passeio de trem indo para Suíça, eu quero ir para a França, eu quero ir para Paris, eu quero conhecer os Jardins de Monet, que é numa cidade lá próxima que chama Giverny. Agora pensa comigo se eu chegasse numa agência e falasse desses sonhos nossos de viagem, desse jeito, quanto que ficaria essa viagem, gente? Quanto que ficaria essa viagem de 15 dias pela Europa, fazendo tudo isso que a gente pensou em fazer? A gente jamais teria condição de proporcionar isso para elas. E nem elas, porque elas também se organizaram financeiramente para essa viagem. Então ficaria muito caro, esse sonho ia continuar guardado na gaveta, a gente não ia realizar esse sonho de ir para a Europa com elas, né? Proporcionar tudo isso para elas, jamais. E a gente conseguiu. Então a gente, em 2022, a gente conheceu 7 países, porque a gente sabe usar as técnicas para economizar ao longo de toda a viagem e ter essa viagem extraordinária. Em 2022, a gente foi nesses 7 países. 2023, a gente foi para o Peru, para o Chile. Agora, recente, a gente foi para Aruba e Curaçao. E tem mais 2 países previstos agora que a gente vai visitar no segundo semestre. Um, a gente vai voltar. Por quê? A gente também, gente, não tem aquele negócio de ficar só contando países, não. A gente conta experiências de viagem. Então agora a gente voltou, por exemplo, na Itália com a minha mãe e minha sogra, a gente voltou na França, que a gente já tinha ido, e agora a gente inclusive vai voltar num outro país, porque a gente vai viver uma outra experiência nesse país com os amigos nossos, né? Então a gente conta experiências de viagem, né? Se a gente for contar países, a gente não vai repetir os lugares que às vezes a gente tem vontade de ir em outras regiões daquele país, né? Por exemplo, você pode visitar a Espanha, conhecer Madrid, conhecer Barcelona e numa outra viagem fazer o sul ali da Espanha, né? Você pegar a parte ali da Andaluzia, onde tem ali Sevilha, tem aquelas cidades maravilhosas no sul ali da Espanha. Então, olha, cabe 2 viagens, 3 viagens, tranquilamente. Igual o Chile aqui pertinho, né, gente? Dá pra você ir pra Lima, tem jeito de você ir pro Atacama, tem jeito de você ir mais pro sul do Chile, conhecer parques lindíssimos ali perto da Patagônia. Argentina, a mesma coisa, você pode fazer várias viagens pro mesmo país, conhecendo lugares totalmente diferentes, né? Então, olha só, nesses de 2022 pra cá, a gente foi 13 países diferentes. Vocês lembram quando eu falei com vocês que meu sonho era conhecer um país por ano? Meu sonho lá atrás era, nossa Deus, se eu conhecer um país por ano, eu sou a pessoa mais feliz do mundo, porque eu sou apaixonada por viagens. Agora imagina você, com a economia, você multiplicar suas viagens, ou seja, você não vai viajar para um lugar, você pode viajar para 2, por quê? Seu dinheiro vai dobrar o valor dele. Então, olha só, agora a gente vai falar do segundo pilar, que é fazer a viagem extraordinária. Aqui eu já falei um pouco, né, dos conceitos de viagem extraordinária, mas eu foquei agora na economia, como que você pode economizar, isso vai te ajudar a viajar mais, e como ter uma viagem extraordinária.
Olha só, gente, como a gente falou lá no início, extraordinário é além do óbvio, né? Várias pessoas comentaram aqui, ó, que é o fantástico. Quer ver? Tem mais aqui, ó, algo muito bom, incomum, além, né? Além. Então, quando a gente fala de uma viagem extraordinária, a gente está falando de uma viagem incomum, além do óbvio, uma viagem que é personalizada, que tem experiências além, né? Que são experiências além daqueles roteiros comuns de viagem. E o que envolve isso? Envolve, por exemplo, uma experiência gastronômica diferente, né? Eu contei para vocês que, por exemplo, a gente fez um curso de massas na Itália. Quando a gente foi pro Peru, a gente conheceu o segundo melhor restaurante da América Latina. O meu marido e eu já tivemos a oportunidade de dirigir Ferrari na Itália. São experiências que são ligadas a umas coisas que a gente gosta, né? A gente no Peru, a gente conheceu regiões lindíssimas, como a região de Huaraz, que normalmente as pessoas nem conhecem. Quando as pessoas falam do Peru, a gente sempre vê falar de Cusco, de Lima e pronto. Mas a gente teve a oportunidade de conhecer outras regiões do Peru. Nesse roteiro que a gente fez pro Caribe, a gente conheceu 2 países e fez um roteiro totalmente diferenciado. Eu contei lá que a gente foi visitar os Jardins de Monet com a minha mãe e tal. Então, o que é o extraordinário? É o que é importante para você. E quando você desenha seu próprio roteiro de viagem, você tem possibilidade de colocar nesse roteiro o que é extraordinário para você, né? O que são seus sonhos de viagem? Né? O que você quer viver naquele destino? O que você imagina quando você pensa em ir para Portugal? O que você pensa quando você, né, imagina você na Escócia, na Suíça, né? Aqui várias pessoas colocaram sonhos de viagem. Como que você pensa que vai ser, né, essa viagem? Como que você pode transformar essa viagem numa viagem extraordinária? Mas aí, às vezes, as pessoas pensam, não, se eu tô economizando, eu vou ter que viajar de mochilão, vou ter que ficar mal localizado, não vou comer nos lugares melhores. Não é nada disso. Aqui a gente tá falando de subir a experiência, fazer o upgrade na sua experiência de viagem. Para você ter experiências extraordinárias, você não precisa gastar mais. Eu vou te explicar como que você vai fazer isso. E organizar um roteiro não é trabalhoso. Quando você faz isso com um passo a passo, quando você faz isso com calma, quando você vai saboreando o planejamento da sua viagem. Teve uma pessoa que comentou aqui, ó, a Camila comentou assim: viajar é sonhar antes, durante e depois. Então, se você já tem essa mentalidade que a viagem é um sonho para você, aquele destino é um sonho para você, você já vai começar a materializar seu sonho no planejamento da viagem. Porque à medida que você começa o planejamento da sua viagem, você já está tendo contato com aquele país, com aquela gastronomia, com aquela cultura, com aquela arquitetura, com as paisagens lindíssimas daquele país. E já tem estudos, gente, que mostram que quando você começa a planejar uma viagem, você já muda seu estado mental. Conta aqui pra mim, eu tenho certeza que você, quando você marca uma viagem, você já sorri sozinho. Não sei se você é igual a mim. Me conta aqui quem é assim. Só de pensar que marcou uma viagem. Decidi que eu vou para tal lugar. O estado mental da gente já muda para melhor. A gente já começa a pensar naquele lugar. E a gente já começa a sonhar com aquela viagem. E a gente já começa a se imaginar lá, nos restaurantes, que roupa que eu vou levar? E aí você já começa a pensar na mala de viagem, você já começa a pensar nas atrações que você vai viver, você já começa a pensar no clima daquele lugar, né? Que lugares, que experiências diferenciadas você vai ter naquele destino. Então, se você faz esse passo a passo de organização da viagem com calma, saboreando, né, todo esse processo, você vai conseguir, assim, aproveitar demais. É como se você já tivesse iniciado a sua viagem, né? Como deixa eu lembrar o nome dela aqui, falou, olha, a Camila falou, você já vai estar viajando antes, durante e depois, né? Tudo isso no planejamento. E o planejamento você pode começar hoje, né? A viagem que você vai fazer no ano que vem, por exemplo, você começa o planejamento dela agora, para você saborear. E aí, gente, você estende o período de prazer dessa viagem quando você já está planejando essa viagem, né? Porque a gente pensa sempre no depois da viagem, né? Depois, as fotos, os vídeos e tal.
Mas olha só como que você pode multiplicar as experiências de viagem, você planejando antes, já sonhando com tudo, decidindo cada ponto ali, cada detalhe da sua viagem, a viagem em si e o depois, na hora que você vai contar para seus amigos, você vai, né, postar as fotos, os vídeos e tal. Então você tem a oportunidade de ter o prazer da viagem multiplicado aí por 3, né? Ao invés de você ter só o prazer durante a viagem, você vai ter antes, durante e depois. E aí o que eu vejo as pessoas errando nesse sentido? Quando pensa numa viagem econômica e extraordinária, porque aqui a gente está juntando o econômico com o extraordinário. Muitas pessoas pensam só na economia, né? A gente vê muitos perfis aqui no Instagram de pessoas que falam de viajar barato. Inclusive eu falo de economia de viagem. Mas se você pensar só na economia pela economia, aí sim você vai cair naquele erro de ter que reduzir a qualidade das suas experiências de viagem, do seu conforto, da sua segurança para poder atingir aquele objetivo de economia. Então não é disso, né, que a gente fala. Esse é um erro, você pensar só na economia. Outro erro muito comum é as pessoas pensarem só na quantidade de viagens. Por exemplo, a pessoa não pode ver uma oportunidade que ela quer viajar para aquele lugar. E aí o que acontece? Na hora que ela mesmo pensa nos destinos que ela tem, dos sonhos, ela não realizou ainda. E aí ela fica dispersando, fazendo viagens aleatórias e não faz as viagens que realmente é dos sonhos dela. Então não adianta ter um passaporte cheio de carimbos de países se os países que você mais sonha visitar, você não visitou ainda. Você está dispersando, você não está focado no seu sonho de viagem, né? A gente viu aqui pessoas que têm sonho de ir para a Escócia, de ir para a Suíça, para Portugal, para Inglaterra, né? Agora, imagina só, meu sonho vamos pôr aí para Portugal, né? Que é um sonho que muitas pessoas têm e é uma viagem muito gostosa de planejar. A pessoa, isso aí, né? Segue aqui que você vai aprender o passo a passo. O que acontece? A pessoa pensa assim, meu sonho é ir para Portugal. Só que aí saiu uma promoção para ir para Argentina. Aí ela vai lá, vai para Argentina. Aí viu uma outra promoção, viu uma promoção para o Chile. Ah, então vou para o Chile. Ah, não, vi uma outra promoção aqui, vou para tal lugar. Vou para o Nordeste, não, vou para o Sul e tal. E aí a pessoa fica perdida e não foca no sonho dela. E aí o que adianta você ter viajado para um monte de lugar no Brasil, fora do Brasil e tal, e você não ter ido no lugar que você mais sonha visitar na vida? Então, o que eu defendo? Gente, eu levanto essa bandeira mesmo. Porque as pessoas me chamam, junto com meu marido, pra gente viajar pra tudo quanto é canto do mundo. Todo mundo chega e fala assim, vamos viajar pra tal lugar, vamos viajar pra tal lugar. Não que eu não queira ir em vários lugares. Mas aqui em casa, a gente tem um planejamento de viagem dos lugares que são o sonho meu, sonho do Jardel, que a gente juntou essa lista nossa, a lista dos meus sonhos com a lista dos sonhos dele, e a gente pegou essas listas e a gente fez um planejamento dos lugares que a gente quer visitar. Então, por exemplo, a viagem que a gente vai fazer no segundo semestre é uma viagem que está na minha lista há muito tempo, então eu me planejei para ela. A viagem que a gente fez agora recente para Aruba e Curaçao foi um desejo do meu marido, porque eu não sou tão ligada em praia, mas ele ama praia. E aí eu falei assim, vamos pensar nas praias mais lindas pra gente visitar? E aí a gente foi para Aruba e Curaçao seguindo o desejo dele. Mas a gente não fica dispersando viagens, a gente é focado nos lugares que a gente quer visitar. Por quê? Né? Que adianta lá no final a gente falar assim, não, fui num monte de lugar, mas não fui no lugar que eu tenho vontade de ir, né? Ah, meu sonho é conhecer a Inglaterra e a Escócia, mas aí eu rodei para vários lugares e não fui lá, né? Ou gastei com tantas viagens, inclusive nacionais, né, gente? Porque a gente sabe que hoje as viagens nacionais, elas são caras também, né? Então, às vezes, você tá fazendo um monte de viagem e não tá planejando a viagem dos sonhos. Então, esse é o segundo erro. Outro erro é focar na viagem dos outros, que tem a ver com isso também, né? A pessoa falou que foi, gostou e tal, você fala, agora eu quero ir também. E aí, a pessoa vai pelo destino que a outra pessoa sonhava, não o seu próprio sonho, e ainda, às vezes, faz as coisas que a pessoa falou para fazer. Por exemplo, se eu for em Paris, eu tenho que ir em tal lugar. Não. Você pode ir em lugares que as pessoas costumam visitar. Eu quero ir lá no Museu do Louvre, eu quero subir a Torre Eiffel, beleza e tal.
Mas você pode, por exemplo, conhecer um museu que a gente não vê muitas pessoas falando desse museu, que é lindíssimo, que chama Museu d'Orsay. Né? Todo mundo fala do Louvre, parece que Paris só tem o Museu do Louvre. Mas lá tem uma infinidade de coisas para fazer. Você não precisa fazer só o que todo mundo faz. Você pode sim fazer coisas que todo mundo faz, que são do seu interesse, mas você vai sempre colocar pitadas de coisas que são relacionadas à sua personalidade, à sua história de vida, né, aos seus sonhos, não é? O que você gosta de fazer, né? Daqui a pouco eu vou aprofundar nesse assunto que está na próxima listinha aqui do meu mapa mental. Que eu tô falando do erro, né, gente? Do erro de focar na viagem dos outros. E não personalizar a sua viagem, né? É o que eu tô falando. Você fazer uma viagem igual a viagem de todo mundo, né? Então, aí você não vai conseguir fazer o efeito upgrade nas suas viagens. Boa tarde. Que é o efeito de ter uma viagem econômica, mas ao mesmo tempo ter uma viagem extraordinária. Então, agora nós vamos falar do jeito certo. Aí nós vamos falar desses assuntos aqui que eu meio que escapei e comecei a falar um pouco deles. Olha só, para você fazer uma viagem que seja econômica, que seja extraordinária, você precisa ter foco nas coisas que são importantes para você. Por quê? Você vai gastar seu dinheiro com o que é importante para você e você vai economizar nos itens que tanto faz como tanto fez. E eu vou dar uns exemplos para vocês. Olha só, para você fazer uma viagem extraordinária, primeiro de tudo, que é uma coisa que parece super óbvia, mas não é óbvia, porque eu tenho alunos, eu tenho as pessoas que me seguem, eu aplico pesquisas e tal. A pessoa não sabe qual é o estilo dela de viajante. Primeira coisa que você tem que saber é que estilo de viajante que você é. Outro dia eu perguntei para uma aluna minha assim, você gosta mais de viagem de descanso, de natureza, viagem cultural, ou viagem para integrar com a pessoa que está com você, né, com um parceiro seu, com seus amigos e tal? E aí, deu um cri, cri, cri. Aí ela falou, Sara, eu nunca parei pra pensar nisso. Que estilo de viajante eu sou? Eu falei, tá vendo? Isso é a base pra você construir uma viagem extraordinária. Porque às vezes você tá pondo um monte de coisa na sua viagem que não tem nada a ver com a sua personalidade ou com as coisas que você gosta. Ou até você coloca na sua viagem coisas que você não gosta. Vou dar um exemplo. Eu odeio acordar muito cedo. Eu só acordo cedo nas viagens se eu for fazer um passeio irresistível, tipo os que eu fiz lá no Peru, que tinha que acordar 4 horas da manhã, porque era numa montanha que eu queria subir, o outro era uma laguna lá que eu tinha que andar 3 horas de distância. Aí sim eu acordo cedo, mas quando eu vou elaborar meus roteiros de viagem, eu paro com aquele negócio de ter que ter horário para tudo, né? Tem que madrugar para fazer as coisas. Mas se você não sabe que estilo de viajante você é, como que você vai desenhar uma viagem extraordinária, né? Aí você vai lá para um destino que é super cultural, mas você não gosta de ir em museu, aí você põe um monte de museu lá no seu roteiro. E aí pronto, ou você compra uma viagem lá que tá cheia de coisa cultural, mas não é sua pegada. Você quer fazer uma viagem de descanso, você quer fazer uma viagem de conexão com a natureza, você quer fazer uma viagem que vai te dar oportunidade de você se conectar mais com seu marido, com a sua esposa, com o seu namorado, com seus amigos que estão viajando com você. Então a primeira coisa é você saber que estilo de viajante que você é, né? O que você gosta? Eu amo atração cultural, então eu vou em 5 museus no dia e tô feliz da vida, né? Agora, praia eu já não acho muita graça. Eu acho bonito o visual e tal. Meu marido é apaixonado com praia, por isso que a gente tem que ficar cada hora indo para um lugar. Então, essa é a primeira pergunta. Eu tenho até um questionário lá no curso que a pessoa preenche um questionário para ela se conhecer. Ela nem tem que me dar a resposta do questionário. É só para parar para pensar como é que é a viagem extraordinária para ela. Outra coisa, quais são suas expectativas para aquele destino turístico? Porque a pessoa pensa assim, eu quero ir para, sei lá, Itália. Só que a pessoa não para pensar no que ela quer viver naquele lugar. Quando você pensa, por exemplo, aí na sua viagem dos sonhos, que é Portugal, que é Inglaterra e assim por diante, o que está no seu imaginário? Vê naquela viagem, né? Porque aí sim você vai conseguir construir sua viagem com base nos seus sonhos, nos seus desejos de viagem. Isso faz toda a diferença, né? Eu lembro que quando a gente foi para a Espanha, né? A gente visitou a Espanha, eu fiquei resgatando na minha memória assim, por que eu queria conhecer a Espanha? E aí eu fiquei pensando, gente,
O que da Espanha me chama atenção? Aí eu lembrei, gente, eu acho legal o flamenco na Espanha. Eu lembrei que quando eu era adolescente, tinha um pai de um grande amigo meu que me chamava de espanhola, que ele achava que eu tinha um jeito de espanhola. E eu falei, não, visitar a Espanha vai ser legal demais. E aí eu imaginava a Espanha, o que é Sevilha, né, hoje. Porque a hora que eu cheguei lá em Barcelona, não tem aquela cara de Espanha, né? Mas quando você chega em Sevilha, é aquela Espanha do seu imaginário. Então você tem que pensar, o que você imagina daquele destino, o que você quer viver lá, quando você pensa naquele lugar, e aí isso vai elaborando na sua mente. Quais experiências que você quer viver? Porque, por exemplo, até para você ir para a Disney, gente, lá tem uma multidão de parques em Orlando, né? A gente pensa lá no castelo da Cinderela, lá de Orlando, mas ali tem um mundo de parques. Se você não sabe o que você gosta, você sai indo em parque que as pessoas estão falando com você que são legais e tal, mas às vezes tem um parque lá do lado que é a sua cara e você não vai nele. Igual, por exemplo, o Epcot, que é um parque que tem lá na Disney que conta a história de vários países, né, no mundo, que é bem uma pegada cultural, bem legal. Tem o Adventure, né, Island of Adventure, que é um parque que é mais de aventura, né? Aí tem o Hollywood Studios, que é um parque que é mais ali dos filmes, né, da Marvel e tal, beleza. O Castelo da Disney já é o outro parque, né? O Magic Kingdom, que é um parque que tem todo aquele cenário da história do Mickey, da Minnie e tal. Então, olha só, até para você ir para Orlando, você precisa saber o que você gosta, o que você não gosta, porque você vai perder um dia inteiro num parque lá em Orlando, que às vezes não é a sua cara. Você quer ir, por exemplo, para Europa, né? Eu vi um monte de gente aqui que quer ir para Europa. O que você quer viver na Europa? Que países que você quer visitar? Qual que é seu sonho? Né? Que cidades da Europa você sonha visitar? Né? Pensa no seu sonho, não pensa só em porque essa aqui tá perto dessa, eu vou nessa, não. Foca no seu sonho, no que realmente você acredita que é a viagem extraordinária para você. Na América do Sul, né? Você quer conhecer o que é na América do Sul? É a Patagônia, são cenários aqui paradisíacos, lindíssimos, naturais. Ou você quer conhecer o Machu Picchu, ou você quer conhecer a neve, né? Que pode ser lá no Chile, pode ser aqui na Argentina e tal. O que você quer, né? O que você quer? Você se conhecer as experiências que você quer viver. Por exemplo, hobbies, né? Você tem algum hobby? Eu tenho um hobby de fotografia, né? Será que nessa viagem eu posso agregar alguma coisa relacionada ao meu hobby nessa viagem, né? Eu vou ir num museu, numa exposição de fotografia. Ou eu gosto de gastronomia. Quais os melhores restaurantes que tem ali para me fazer uma estripulia durante a viagem e ir num restaurante renomado ali daquela cidade? Ou eu amo andar de bicicleta, então eu quero fazer um tour de bicicleta naquela cidade. Outro dia eu vi um tour de bicicleta em Marrakech, no Marrocos, gente. Eu achei a coisa mais original do mundo. Isso para mim é uma experiência extraordinária de viagem. Você chegar em Marrakech, que não tem nada a ver com bicicleta, e aí você fala, não, eu vou fazer um tour em Marrakech de bicicleta, porque eu amo andar de bicicleta. Tá vendo, gente? O que é trazer o extraordinário pro seu roteiro? E o seu roteiro ainda ficar econômico e você ainda ter oportunidade de ter vivências que vão marcar a sua vida para sempre. Mas para isso você tem que se conhecer. Você tem que fazer um planejamento de viagem. Eu explico isso muito no meu método. Como você, tanto que lá no meu método, eu começo falando de viagens extraordinárias, como que você vai elaborar seu roteiro de uma forma extraordinária, o que você vai pular dentro, o que você vai fazer, eu ensino até a fazer mood board para você fazer no Pinterest, fazer playlist de filmes, de músicas, várias coisas, para você transformar a sua experiência de viagem numa viagem extraordinária. Depois a gente vai para a economia. Por quê? Aí, como que nós vamos chegar na economia? Você vai focar nos itens que são relevantes para você, onde você vai gastar um dinheiro naquilo e vai economizar em itens que não fazem diferença. Vou dar um exemplo para você. Você precisa de uma passagem aérea para poder ir lá para a Europa. Se você comprar essa passagem com dinheiro, se você paga ela com milhas, tanto faz, você vai chegar lá do mesmo jeito.
Então, eu te ensino a economizar na compra da sua passagem aérea, né? Se, por exemplo, a sua hospedagem, dependendo da viagem que você for fazer, a hospedagem não é o ponto alto da sua viagem, por quê? Pode ser que você precise de uma hospedagem só para você ter um bom café da manhã, ter um quarto confortável, seguro e tal, mas ela não é o ponto alto da sua viagem. Então, você pode aprender a reduzir o custo dessa hospedagem para você pegar esse seu dinheirinho e aproveitar numa experiência que faz muito sentido para você, né? Então, vamos supor, você economiza ali em algum item da sua viagem, que pode ser a passagem aérea, hospedagem e tal, ou nos ingressos, ou você vai aluguel de carro e assim por diante, no transporte que você vai usar e tal, e você vai pegar esse dinheiro e investir na experiência que você quer viver. Aí, no final de tudo, o que vai acontecer? Vai acontecer o que acontece em todas as nossas viagens. A gente faz uma viagem extraordinária e a gente economiza mais de 50%. Por quê? Quando você compra um pacote pronto, não tem jeito de você fazer toda essa personalização na sua viagem. Você vai estar pagando por itens que você nem faz sentido para você nem quer aquilo, e tá tudo lá dentro do seu pacote de viagem. Você não consegue, às vezes, inserir as experiências extraordinárias que você quer, porque não dá tempo, porque tem, às vezes, correria, você fica preso naquele roteiro. Aí, ó, a Cássia quer saber economizar porque vai fazer a primeira viagem internacional. Então, olha só, Cássia, qual que é a recomendação que eu te dou? Inscrever no evento. Ó, que terminar a live, você vai lá no link da minha bio. Tem um evento que eu vou fazer a partir do dia 8, que eu vou falar disso. A primeira aula, eu vou falar do seu principal aliado para você economizar em todas as suas viagens. Na primeira viagem internacional. E depois eu vou continuar falando de técnicas. Então, a hora que terminar aqui, Cássia, não sai não, que eu vou falar mais coisa. Você vai lá e vai se inscrever no link da minha bio, para você participar dessas 3 aulas gratuitas. Então, olha só, você vai focar o seu dinheiro no que é importante e economizar nos itens que não vai fazer diferença para você. E aí, de acordo com o seu planejamento de viagem, né, do jeito que eu ensino lá no método, você vai entender o que é relevante e o que não é. À medida que a gente vai, né, no passo a passo ali da organização de viagem, que são 8 passos, você vai ir descobrindo, opa, nisso aqui eu quero ter uma experiência melhor. Não, nisso aqui eu vou economizar, eu vou usar técnicas para poder economizar aqui nessa viagem, nessa etapa da viagem. Gente, tem jeito de você utilizar mais de 20, 30 estratégias na hora de economizar na sua viagem. E aí você vai escolhendo. Essa eu vou usar, essa daqui eu não vou usar, porque nessa aqui eu quero gastar mais. Tem uma aluna minha que outro dia entrevistei ela falou assim, Sara, eu economizo em alguns itens da minha viagem, igual, por exemplo, hospedagem e tal. Hospedagem não. Na passagem aérea, na forma que eu elaboro meu roteiro, na forma que eu levo dinheiro, pererê, parará, que são as coisas que eu ensino lá no curso. Mas na hora de hospedar, eu só fico em hotel top. Por quê, gente? O extraordinário para ela, que é diferente do que é para mim, do que é para você, é ficar numa hospedagem de alto nível. Então ela fala assim, hoje eu viajo 5, 6 vezes mais do que antes, porque agora eu consigo economizar em itens que não vão fazer diferença para mim, para me gastar nos itens que eu consigo ter a experiência que eu quero diferenciada. E ela fala que hoje ela viaja muito mais, porque ela aprendeu a fazer isso. Antes ela achava que tudo ia ficar caro, né? Porque no padrão que ela queria de hospedagem ia ficar um absurdo. Só que hoje não, ela já sabe como fazer essa jogada do econômico com o extraordinário, econômico e extraordinário, que é o efeito upgrade na sua viagem. Você vai ganhar um upgrade na sua viagem, igual eu ganhei lá na minha passagem para Brasília. Do nada, não paguei nem um centavo a mais, na verdade eu nem paguei nada, porque eu emiti tudo com milhas, e ganhei um upgrade lá, do nada ganhei um upgrade, viajei muito melhor, tive uma experiência muito melhor no meu voo, e fiz ali um voo extraordinário, e, na verdade, eu economizei 100%, porque eu não paguei passagem aérea, né? Então, é isso que eu tô ensinando pra você aqui. Fazer um efeito upgrade nas suas viagens. Sair de uma viagem igual a de todo mundo. Sabe aquela viagem que todo mundo vai pro lugar, faz a mesma coisa, tira foto no mesmo lugar? Eu não gosto disso. Não sei se você gosta de, fazer igual. Parece que tá ali repetindo o que todo mundo tá fazendo. Eu gosto de fazer as coisas personalizadas, dentro do que meu marido gosta. Então, você vai focar.
Se você gosta de atividades culturais, você vai buscar referências de atividades culturais. Se você gosta de turismo de natureza, você vai buscar experiências mais ligadas à natureza. Se você quer conexão com a pessoa que está indo viajar com você, você vai pensar em experiências para se conectar com aquela pessoa. Tá vendo? Olha só, gente, quando você inscrever lá no curso gratuito, que é o a partir do dia 8 de julho, que o link tá aqui na bio, eu vou mandar para você uma pesquisa. E nessa pesquisa, você já vai começar a ter noção de como que você precisa pensar aí sobre você, sobre o estilo de viajante que você é, que eu tenho essas perguntas lá na pesquisa. Para você já pensar sobre isso. Porque na hora que você terminar de responder a pesquisa, você vai falar assim, tem muito mais clareza do que eu quero nas minhas viagens. Vai ser tipo uma pesquisa de autoconhecimento também. Eu vou conhecer vocês para me fazer o melhor conteúdo para esse evento, mas você também vai se conhecer melhor. Então, inscreva lá no link da bio e depois preencha a pesquisa que está lá na descrição do grupo que você vai entrar. Que é lá no grupo que eu vou mandar as mensagens para você. Agora, para finalizar, eu quero te dar aqui um passo a passo para você já começar o planejamento da sua viagem dos sonhos. Viu? Tô vendo aqui, olha, que tem várias pessoas já pensando no destino dos sonhos aqui, ó. Tem Roma, tem a Escócia, tem a Inglaterra, tem mais coisa aqui, ó, que surgiu aqui de pessoas que já estão, Portugal. Então você vai pensar, olha só para você já começar a tirar isso do imaginário, já julgar isso para a realidade. Você vai definir o destino do seu sonho, se você não definiu ainda, né? Se você ainda tá perdido, você vai pensar no destino dos seus sonhos e por que você quer realizar essa viagem. Pensa no porquê, gente. Não pensa só na multidão, não. De que todo mundo tá indo para esse lugar, eu tenho que ir também. Para com isso, né? Não faz isso, não. Honra seus sonhos de viagem, ó. Sonhos de viagem. Honra seus sonhos de viagem e foca no que você quer. Pensa no seu destino dos sonhos. Se você não sabe, para pensar. Qual que é esse país, qual que é esse lugar que você quer conhecer e por que você quer conhecer esse lugar. E aí você vai começar a anotar. Tem gente aqui indo pro Chile, você vai amar, Cássia, o Chile, aproveita bastante o Chile. Eu outro dia fiz até uma live falando pro Chile, mas eu acho que eu não deixei ela salva. Mas eu tenho uns conteúdos aqui do Chile no meu perfil, viu? Desce lá pra baixo que você vai achar coisa boa. Tem uns lugares que eu fui fantásticos no Chile. Então você vai pensar no destino dos sonhos, essa é a sua tarefa. Você vai pensar o que você quer viver lá. Você vai preencher a pesquisa lá que tá lá na inscrição do curso gratuito para você já começar a pensar que estilo de viajante que você é, né? E você vai pensar no que tem no seu imaginário relativo àquele lugar que você quer visitar, né? Por exemplo, quando eu pensava que meu sonho era conhecer a Itália, né? E eu fico tão feliz que eu já fui lá 2 vezes. Meu sonho, quando eu pensava na Itália, eu pensava no Coliseu. Eu pensava naquelas praças lindas, naquela arquitetura. E pensava eu comendo massa. Porque eu sou apaixonada com massa, então eu ficava pensando, né? E aí eu ficava escutando um CD, não sei se vocês conhecem esse CD, do Renato Russo, que é italiano. Não sei se assim, isso é da minha época, né, gente? Eu não sei se isso é da época de vocês, não. Chama Equilíbrio Distante, esse CD. Ele é todo em italiano, que o Renato Russo cantou todo em italiano. Gente, eu ficava escutando aquele CD, eu chorava no carro. Porque eu falava assim, eu vou pra Itália, eu quero escutar esse CD lá na Itália. Quando voltar, eu quero escutar esse CD. E eu lembro que quando a gente foi a primeira vez, Carla, você conhece esse CD? Não, vou até escutar esse CD hoje. Resgatei aqui uma memória afetiva maravilhosa da primeira viagem nossa pra Itália. E esse CD, eu lembro, deu lá em Veneza, lembrando de uma música desse CD. Tanto que eu fiz um conteúdo, né, Carla? Nossa, isso é da minha época. Eu fiz um conteúdo que eu fiz um post de Veneza com a música do CD, do Renato Russo, em italiano. E eu lembro que depois, assim, antes de ir, eu ficava num êxtase, eu ficava escutando esse CD no carro, indo trabalhar, voltando do trabalho, escutando esse CD e tal, e sonhando com a viagem. Porque quando eu vou planejar uma viagem, eu faço uma imersão naquele lugar, né? Na minha cabeça eu já tô viajando, já tô lá. E aí, depois que a gente chegou de lá, realizou o sonho de viagem, eu ficava escutando o CD e lembrando de tudo que eu vivi lá, né? Então, olha que delícia, gente. Como que a gente multiplica as experiências de viagem, né?
quando a gente planeja antes, quando a gente vai para aquele lugar e depois, né? Eu escuto o CD, hoje eu vou escutar esse CD, para poder lembrar da primeira viagem que a gente fez para Itália. Então você vai fazer isso, você vai definir seu destino dos sonhos, se você ainda não tem, porque tem várias pessoas aqui que já têm o destino dos sonhos, viu, gente? Não pensa pequena, não, pensa no destino dos sonhos, né? A gente tá acostumada a contentar com o pouco, com mais ou menos, com metade do caminho. Não, gente, é o destino dos sonhos, né? Se seu destino dos sonhos é lá na Ásia, é aquele destino dos sonhos. Se é lá na África, é lá. Se é na Europa, qualquer lugar que seja. Vai pensar no destino dos sonhos. Por que você quer ir para aquele lugar? O que está no seu imaginário? E você vai começar a pesquisar sobre o que você pode fazer naquele destino para sair além do que você já imagina. Porque você já está imaginando um monte de coisa legal para você viver naquela viagem. Só que você pode dar um plus naquela viagem, fazer o upgrade da sua viagem, que é no sentido de pensar de experiências mais extraordinárias que você ainda nem sabe que existem naquele lugar. Então você já vai pensar nessas experiências extraordinárias, vai começar a pesquisar e garimpar, garimpar ali. E isso, gente, é você que vai fazer. É você, sinto muito. Você pode me contratar para poder fazer um roteiro para você e eu mapear seus desejos, seus sonhos e tal, que eu tenho isso lá, né, esse questionário, mas você que sabe o que conecta com você, o que realmente vai te deixar realizado, o que vai tornar aquela viagem inesquecível. Não é mais uma viagem, é a viagem dos seus sonhos. E você que sabe o que você gosta, o que vai fazer sentido, o que não vai fazer sentido, né? E tipo assim, você não tem que fazer o que todo mundo faz. Você vai falar assim, não, eu quero ir num restaurante desse tipo de comida, eu quero ir no melhor restaurante desse tipo de comida. Eu tô otimizando aqui meus gastos em outras coisas para poder ter essa experiência extraordinária. Viu só? Você aprende a economizar e você toma as suas decisões. Você é protagonista da sua viagem quando você planeja a sua viagem. Você economiza e concentra o seu dinheirinho valioso nas experiências extraordinárias que você quer viver lá e que só você sabe, só você que vai dar conta de incluir lá no seu roteiro. Com a pessoa que você gosta, com seus amigos, seja com quem você vai viajar. Certo? Aí sim você vai fazer o efeito upgrade na sua viagem, né? Igual o efeito glow que tem de maquiagem, você vai fazer o efeito upgrade nas suas viagens. Viu só? Agora você entendeu por que eu tenho um slogan aqui no meu perfil? Por que todos os meus conteúdos eu falo de viagem econômica e extraordinária? Nunca mais você vai ficar com essa dúvida mais. Nunca mais você vai ficar com essa dúvida mais, foi ótimo. Toda vez que você vê um conteúdo meu, a hora que eu falo assim, eu te ajudo a realizar viagens extraordinárias pelo mundo, com economia de mais de 50%, você não vai pensar que eu estou enfeitando a frase com extraordinárias, não. Você vai pensar assim, eu sei por que ela pôs extraordinária nessa frase dela. Porque ela está juntando o econômico com o extraordinário. E eu vou fazer isso na minha viagem também. Eu vou fazer uma viagem 50% mais econômica e vou ter uma experiência diferente de todo mundo. Além do óbvio, inigualável, fantástica, como as pessoas já colocaram aqui que entendem essa palavra. Certo? E aí, gente, eu fiquei até, eu acho que meio rouca de tanto que eu falei. Vocês gostaram? Vocês entenderam o sentido do upgrade, o efeito upgrade nas suas viagens? Juntar o econômico com o extraordinário? É isso que eu quero que você faça. Porque meus alunos fazem isso. Eu faço isso há muito tempo. Isso está mais do que provado que é possível, né? Outro dia uma aluna minha falou assim, Sara, eu nunca tinha pensado em Paris. Eu assisti um jogo lá no estádio Parque dos Príncipes. Foi você que me inspirou, porque eu gosto de futebol, então eu quero incluir isso na minha viagem. Ela falou que nunca jamais ia pensar nisso se ela fosse pensar numa viagem padrão para Paris, né? Então, olha só, eu quero te despertar, puxar lá de dentro o que tem aí dentro de você, porque você é um apaixonado por viagens e não é pela quantidade, é a qualidade das suas viagens. E a economia vai te ajudar a viajar mais. Certo, gente? Fiquei muito feliz com a presença de vocês aqui nessa live. Essa live, eu falei que essa live é uma live para os fortes. Uma live para quem é apaixonado por viagem, que quer elevar o nível
das experiências de viagem, porque a gente falou de coisas aqui muito significativas, não falou? A gente falou de coisas essenciais aqui, que não são coisas que são comentadas aí, não é, Neiva? Quando a gente entra em live sobre viajar com economia e tal, eu nunca vi ninguém juntando o extraordinário com a economia nas viagens, né? Então, é esse que é o diferencial aqui. A gente vai pensar, vai ficar gravada, Cristina, porque eu acho que essa live, eu posso assim chutar que essa live foi uma das lives mais importantes que eu já fiz em toda a minha história no perfil aqui no Instagram. Hoje, antes de fazer ela, eu falei, gente, vai ser a live melhor da minha vida, porque eu vou conseguir mostrar para vocês, né, Cristina, Cristiane, a Neiva, eu vou conseguir mostrar para vocês o que tá dentro aqui da minha mente, Neiva, né? Eu tenho muita experiência nas viagens, já tive agência, agora eu faço minhas viagens todas extraordinárias e econômicas. Que bom que você chegou, Cristina. Então, olha só, eu vou deixar ela salva, você vai compartilhar, vamos combinar, você vai compartilhar aí com 10 pessoas que são apaixonadas por viagens, para a pessoa mudar a mentalidade de viajante que ela tem. Porque Ai, que bom, Ana Paula. Ana Paula, você chegou no final, mas eu vou deixar ela salva. Você tem que assistir. Porque o que eu falei aqui, eu nunca falei dessa forma em nenhuma live minha, nenhum conteúdo meu. Eu tô falando aqui da essência do que eu acredito para as viagens. Isso mesmo, Cristina, você vai fazer uma viagem extraordinária e econômica. Eu vou até dar um print aqui no que você falou, porque eu achei... Eu até dei uma pausa aqui, porque eu queria printar o que você falou. Aí, Cristiane, você não vai ficar perdida para procurar os lugares para pesquisar. Porque eu ensino passo a passo para você buscar essas referências para você viajar, né? Eu faço, inclusive, algumas lives, já falei disso em algumas lives. Então, você não vai ficar perdido. Com o passo a passo, você vai aprender. Fica aqui comigo que você vai entender como que você vai buscar essas referências para você não ficar perdido no destino. Outro dia eu atendi uma pessoa que falou assim, Sara, eu preciso da sua ajuda porque eu acho que eu vou ficar perdida lá. Eu falei, não, eu vou te ensinar como que você não vai ficar perdido, que o tempo vai ser até pouco para você lá na sua viagem. Então é isso. Como eu disse, foi uma das lives mais importantes que eu já fiz. Se você chegou no final, assista essa live. Compartilhe com seus amigos e já coloque lá, a hora que eu postar, ou você coloca eu quero, ou você já entra no link da minha bio, se inscreve, porque lá eu vou falar de mais assuntos. Você assistiu, Cristiane? Que bom. Eu também ficava perdida nas pesquisas. Agora, minha filha, eu me perco nas pesquisas no sentido seguinte, porque eu vejo tantas possibilidades que aí, que legal, isso aí, tá vendo? Esse horário é bom, gente, esse horário do almoço é bom. Eu tenho mais dificuldade de filtrar, porque eu começo a descobrir várias coisas interessantes. Eu falo, ai meu Deus, agora eu tenho que fazer um filtro aqui do que eu não vou fazer, do que eu vou fazer e tal, para caber dentro da minha viagem. Então, o seu problema, Cristiane, vai inverter. Ao invés de você ficar perdida nas pesquisas, você vai ficar querendo colocar mais coisa na sua viagem. Você vai falar assim, nossa Deus, eu já quero incluir mais isso daqui, já dá tempo de eu fazer mais aquilo. Então você vai ver, o seu problema vai ser outro. Você vai querer ter mais experiências na sua viagem, mais experiências extraordinárias na sua viagem. Certo, gente? Então, amei essa live, foi uma live muito importante, como eu disse. Então, compartilhe essa live aí com seus amigos e não deixe de se inscrever para o evento, porque se você gostou dessa live, gente, isso aqui é a pontinha do iceberg. O grosso mesmo, eu vou mostrar lá nessas 3 aulas gratuitas que eu vou fazer. Lá eu vou fazer um aprofundamento maior, você vai amar. Se você já aí conseguiu delinear o país que você quer visitar, o destino dos sonhos, você vai amar o conteúdo, porque aí nós vamos partir para essa parte também prática do que você tem que fazer para economizar, as estratégias. E lá na última aula, nós vamos fazer um passo a passo junto, colocar tipo a mão na massa mesmo, para você já sair com uma parte aí do seu planejamento de viagem pronto. Certo, gente? Amei estar com vocês. Ai, que bom, Cristina, você vai amar. Eu sou suspeita, né, pra falar, porque eu sou apaixonada com planejamento de viagem, porque eu já começo a viajar no planejamento, né, então já tô viajando. Esses países que eu vou visitar no segundo semestre, já fui lá, já voltei, de tudo na minha mente, de tanto que eu já sonhei, já pesquisei e tal, uma delícia. Então é isso, a live hoje foi cumprida, hein, ela foi
Mais de 1 hora. Ai, valeu, Neiva. Obrigada pela presença de vocês. Tenho certeza que vocês vão se inspirar para a viagem aí dos sonhos de vocês. E continue aqui me seguindo e compartilhando esse conteúdo. E hoje é quinta, né, gente? Semana que vem, segunda-feira, tem mais live. Que bom, Cássia, que você passou por aqui, gostou. Isso aí, Ana Paula, também, que legal. Já vai imaginando. Tudo começa assim, gente. Tudo começa no campo das ideias. Depois a gente começa a materializar, né? Eu quero que você já comece a materializar a sua viagem dos sonhos. Certo? Então, vou deixar vocês agora aí terminar o horário de almoço. E vocês vão ficar à tarde agora pensando, né, Carla? Pensando aí, Cristina, Ana Paula, Cássia, Neiva, Cleide, Letícia, Sandra, Rosilene, um monte de gente aqui vai ficar aí, ó, Camila, na parte da tarde aí, ó, vai ficar sonhando com viagem. Olha que delícia, gente, olha. Tem coisa melhor, né? A gente já idealizar as coisas que a gente vai realizar. Então fica assim, gente, obrigada, viu, pela presença de vocês e até a próxima. Não esqueçam de se inscrever pro evento e de compartilhar a live, né? Se você gostou da live, compartilha aí com 5, 10 amigos seus lá na hora que eu baixar aqui o conteúdo. E se você chegou no final, assiste, não perde, porque ela vai ficar aqui, eu não sei quantos dias que eu vou deixar ela aqui salva. Combinado? Então, um beijo, gente. Boa quinta-feira pra vocês e que essa live tenha inspirado vocês. Um beijo. Tchau, tchau. Até mais.